Hoje eu vou contar para vocês como que eu iniciei a minha jornada no mercado financeiro e onde eu trabalhei por 18 anos. Olá, meu nome é Evelyn Azevedo, eu sou publicitária, produtora de conteúdo e compartilho meu desenvolvimento profissional nas redes sociais. Depois de 18 anos dedicado ao mercado financeiro e pós uma demissão por justa causa, decidi transformar o que era um hobby em um negócio e consegui fazer a minha transição de carreira. E hoje eu vou compartilhar com vocês mais detalhes de como que eu iniciei no mercado financeiro, que é uma dúvida que eu sempre respondo. Eve, como que você entrou no mercado financeiro? Mas antes de contar a minha história, é importante a gente conhecer um pouco do contexto econômico do Brasil lá em 2005, quando eu iniciei a minha trajetória. Era o início do terceiro ano do governo Lula do PT, eleito em 2002. Havia expectativa sobre a política econômica, dar continuidade da estabilidade com foco social. Crescimento do PIB, uma alta de 5,7%, uma das maiores desde os anos de 1980. Inflação controlada, fechando o ano em cerca de 7,6% do IPCA, dentro da meta do Banco Central. Taxa de juros, a Selic, manteve-se elevada, começando o ano em 16,5% e encerrando em 17,75% como medida de controle inflacionário. Crescimento dos investidores estrangeiros diretos, melhora na avaliação do Brasil por agências de risco, fortalecimento da imagem do país como economia emergente e promissora. Programa Bolsa Família ganha força, consolidando-se como principal política de transferência de renda. Queda na taxa de desemprego, embora ainda elevada com média de 11,5% no ano. Aumento do consumo das classes mais baixas, impulsionado por créditos e programas sociais. E nesse cenário, com o consumo de crédito elevado e potencializando o poder de compra das classes mais baixas, surgiram as financeiras. Muitos bancos tiveram ali as suas financeiras à parte. E aí que eu entrei neste mercado. Assim como outras instituições financeiras, começou a distribuir crédito para essa classe mais baixa que estavam ganhando poder de compra. E o Itaú fez, ali lá no contexto de 2005, onde eu iniciei, montaram ali uma operação que se chamava TAI, que era do Itaú, a financeira que levava linha de créditos para as pessoas, enfim, que antes não tinham acesso à linha de crédito. E nós tínhamos um cartão, e esse cartão era feito para essas pessoas. E eu, se você é dessa época, você deve provavelmente se lembrar, era uma das promotoras de venda que ficava do lado de fora das agências ou de uma loja, que nós chamávamos, e abordava as pessoas que passavam na rua para consumir o crédito. Gente, isso era uma febre naquela época. Começou ali no final de 2004, se eu não me engano, mas o Itaú começou em 2005, pelo menos o que eu me lembre. E era uma febre, todo mundo, todo jovem, assim, quem tinha acabado de sair da escola, enfim, queria trabalhar em uma financeira porque era muito legal e todo mundo, as pessoas que trabalhavam em outras financeiras de outras instituições, a maioria delas queriam trabalhar no Itaú, porque o Itaú, nossa, o nosso a TAI era melhor, Então eu lembro que tinha na época a TAI, que era do Itaú, se eu não me engano a BIS, que era do Bradesco, tinha o pessoal da Crefisa, gente, era uma coisa. E aí todo mundo ficava com um uniforme, cada um ali da sua instituição, e eu trabalhava na TAI, então o nosso uniforme da TAI, se você é da TAI
e trabalhou aí, entrou nesse movimento, deixa seu comentário aqui, gente, porque só quem viveu na TAI vai saber do que eu tô falando, né? Ou você que passeava ali, enfim, tava andando e já foi abordado, ou você que já consumiu o cartão de crédito, ou você que me conhece desde aquela época, você vai lembrar. Gente, nosso uniforme, ele era uma calça tactel, laranja, e a gente tinha uma camiseta. Os promotores de venda, a gente usava a camiseta laranja, e aí os operadores, que eram quem colocava ali o cadastro dos clientes que os promotores abordavam, a camiseta era branca. Olha os detalhes, né? E eu iniciei ali como promotora de vendas com esse uniforme. E olha, eu vou falar que o pessoal super me zoava, que desde essa época eu já trabalhava com eu ficava, fazia chuva, fazia sol, não tinha problema. Eu estava lá na rua com os meus 19 aninhos, abordando todo mundo que passava ali para oferecer a linha de crédito de saldo. E todo mundo me zoava ali na rua. Eu ficava na Teodoro Sampaio, que é bem próximo a Faria Lima, e ficava ali abordando as pessoas. Ai, gente, só quem viveu sabe. E foi aí que eu comecei a minha jornada no mercado financeiro aos 19 anos, em 2005. Então, nesse contexto de crescimento do consumo das classes mais baixas, os bancos ofereciam essas linhas de crédito e eu vi ali uma oportunidade. Não era algo que eu sabia fazer, não era algo que eu gostava assim de fazer, mas gente, quem trabalhava ali na financeira sabe do que eu tô falando. Existia ali uma energia tão boa, a gente ia abordar fazendo chuva, fazendo sol. Gente, pode quem já abordou na rua, principalmente na TAI, sabe, a gente tinha as marquinhas aqui do sol nos braços por conta da camiseta, porque faça chuva, faça sol, a gente estava lá abordando. Inclusive havia até um guarda-chuva gigante para a gente abordar no dia da chuva ou no dia de muito sol. Era praticamente um guarda-sol para que sempre a gente ficasse ali abordando as pessoas que passavam para ir dentro da agência para, enfim, consumir ali o crédito. Então, foi muito boa essa minha experiência. Eu vou dizer que só quem viveu sabe. E aí as equipes que iam se destacando também, havia uma viagem que era o Viajaí. Eu infelizmente não fui no Viajaí, mas se você foi aí no Viajaí, deixa aqui os seus comentários, porque vai ser muito bom, né, gente reviver esses momentos. E quando eu entrei na TAI, eu entrei no mercado financeiro através da TAI, já tinha ali um plano de carreira sugerido. E aí eles diziam, olha, você fica ali por volta de 6 meses como promotora de vendas, depois você é promovida para operador de vendas, que é quem ali faz o cadastro e quem conclui a venda, porque muitas vezes as pessoas, né, que a gente abordava ali na rua, gente, era muito engraçado. A gente tinha meta para colocar a pessoa dentro da agência, né? Então, às vezes, a pessoa sentava ali, ela mal sabia o que ela estava fazendo. E o operador explicava melhor para a pessoa, imprimia ali o cartão e oferecia a linha de crédito. E aí eu lembro que o máximo de crédito que a gente poderia ofertar eram de R$2.000. E quando a gente conseguia esses R$2.000, gente, a gente via ali no Caru, que hoje seria como se fosse um extrato, mas a gente chamava Caru, que saía de tempos em tempos, e a gente conseguia entregar a nossa meta do dia. Nossa, a gente ficava tão feliz, enfim. Então, o plano de carreira era você ficar 6 meses ali como promotora, depois 6 meses como operadora, ou 1 ano, e depois você subia para backup e tudo mais. Mas existia um plano de carreira. E no meu plano de carreira eu consegui seguir ali certinho a risca. Então, quando eu fiz 5 meses de promotora de venda, eu já comecei a me destacar para ser operadora, ou seja, trabalhar já ali no computador, não ficar mais abordando o pessoal na rua, mas trabalhar ali como operadora de vendas. E ali eu comecei a entender melhor como funciona, entender ali o que é o crédito, como que as pessoas precisam pagar, como
que emitia, como preencher um cadastro. Aprendi também que nessa época, inclusive, havia muitas tentativas de fraude. Então, o banco ofereceu para nós, né, que trabalhávamos ali, um curso onde a gente aprendia fraudes, aprendi tudo sobre RGs e tudo. Foi um curso maravilhoso que eu lembro até hoje. Aquele curso foi para minha vida. Se você foi operador na TAI, coloca aqui. Você lembra também desse curso onde a gente aprendia ali virar o RG, entender quais são os números de identificação de cada estado do Brasil? Gente, foi assim incrível esse treinamento que eu fiz lá em 2005 e até hoje eu lembro. Mas enfim, então eu passei, né? Fiquei ali como operadora, deu 6 meses de promotora de vendas, eu passei a ser operadora de vendas e ali, quando a gente tinha 1 ano, a gente tinha a oportunidade de passar a ser contratado mesmo para trabalhar como bancário, não mais na financeira. E em menos de 1 ano eu participei de um processo seletivo para fazer parte do mundo bancário, e ali eu consegui fazer a minha primeira transferência, que foi trabalhar como caixa do Banco Itaú. E aí depois outras histórias que eu vou contar de repente num outro vídeo. Mas eu iniciei toda a minha trajetória profissional na TAI, e foi assim, gente, um divisor de águas para minha vida. Foi ali que eu aprendi muito a trabalhar como equipe, porque era um por todos e todos por um, literalmente. A gente tinha uma energia naquele lugar, naquele ambiente, só eram jovens que trabalhavam ali e era muito bom. Eu sinto muita saudade. Depois, né, com as mudanças do governo, porque na época o governo estimulou realmente para que as pessoas consumissem, só que aí depois as pessoas não tinham como pagar, né, tudo isso, e aí as financeiras elas acabaram sendo extintas. Foi uma pena, mas quem viveu essa época, seja na TAI ou na BIS ou em outra, que eu não lembro mais o nome das outras financeiras que tinham na época, só lembro da BIS, que era inclusive a minha concorrente principal. Eu ficava de um lado e a BIS ficava no outro lado. Eu trabalhava numa agência, o que também acredito que facilitou muito eu ter entrado, ter feito essa transferência para o Banco Itaú como caixa, porque a agência que eu trabalhava, nós chamávamos de corner, que era uma loja, né, dentro da agência do Banco Itaú, lá na Teodoro Sampaio. E isso facilitou muito, né? Mas durante a semana eu trabalhava lá no corner, e no final de semana nós íamos para uma loja mesmo que era lá no centro da cidade. Eu trabalhei na Direita, na Barão, e quando a gente trabalhava no centro da cidade, geralmente tinha a nossa concorrente, que era em frente, que é por isso que eu lembro tanto da BIS. Que aí a gente abordava, a BIS abordava a mesma pessoa, e aí ficava aquela, sabe, uma concorrência tão gostosa, mas tão maravilhosa, gente, que só quem viveu, ai meu Deus, sabe contar. Não dá, gente, pra contar e expressar aqui em palavras qual que era a sensação de trabalhar ali na TAI. Era todos os dias um momento muito, muito feliz. E aí eu entrei pro Itaú, e foi bem no momento em que o Itaú comprou a operação do Boston, e enfim, mas foi assim que eu cheguei no mercado financeiro. Eu não tinha faculdade, eu não me preparei para ser uma bancária. Eu aproveitei, né, uma época do cenário econômico onde eu tive essa oportunidade, e através dessa oportunidade eu consegui desempenhar um bom trabalho, o qual que foi evoluindo para promoções dentro do cenário, das instituições financeiras. Então não tem assim como eu passar uma dica para vocês de como que vocês podem acessar esse mercado, a não ser o que eu falo hoje muito, que é realmente vocês entrarem no LinkedIn, ao verem ali as oportunidades e preparar para certificações, que como eu trabalhava no mercado financeiro,
na área comercial, é importante, é indispensável você ter um CPA 20, um CEA, uma Ambima, para que você consiga iniciar a sua jornada. E diferente daquela época, porque naquela época não tinha internet, assim, com a facilidade que a gente tem hoje, lá em 2005, como que eu consegui essa oportunidade para trabalhar numa financeira foi através de uma agência de emprego. Minha mãe, uma pessoa, uma amiga da minha mãe falou, olha, tem uma agência que está contratando para trabalhar. E aí eu cheguei lá sem saber o que era, qual que era a empresa, mas no final do dia do processo seletivo, que eu fiquei um dia inteiro participando do processo seletivo, no final do dia, depois que sobrou, né, passou ali no processo seletivo, ficou eu, mas se eu não me engano, não tinha nem 10 pessoas que passaram do processo seletivo, e aí lá eles já, né, depois que finalizou o processo seletivo, eles separaram quem já ia direto para operador e quem ia trabalhar como promotora. Eu acredito que eu fui direto para como promotora porque as outras pessoas que passaram no processo seletivo, eu tive a impressão de que como eles já tinham iniciado uma faculdade, eles poderiam trabalhar como operador. Como eu não tinha iniciado uma faculdade, então eu fiquei como promotora. Mas no final do dia, de todo o processo seletivo, eles separaram quem já ia trabalhar como promotor, quem já ia trabalhar como operador. E no final de tudo, eles passaram o endereço para onde nós tínhamos que ir para dar entrada na documentação e começar o trabalho, que foi aí que eles falaram para onde, quem que era a empresa. E aí quando falou Banco Itaú, gente, eu falei, não acredito, eu nem tinha conta bancária naquela época, eu não tinha nada, eu fiquei tão feliz, vou abrir uma conta no banco que eu já vou trabalhar. Tipo, gente, foi muito surreal e foi maravilhoso viver naquela época. E foi assim que eu entrei, e aí eu fui me desenvolvendo e trabalhei durante 18 anos nesse mercado. Foi através de uma agência e eu só realmente fiquei sabendo que era o Banco Itaú só depois que de ter passado todo o processo seletivo. E ainda assim eu fiquei meio na dúvida, porque na carteira, né, de trabalho estava escrito Trishop, que era a financeira, né, o CNPJ debaixo da financeira do Itaú que tinha na época. E aí, enfim, gente, quando eu vi, eu já estava naquela estrutura enorme de trabalho, numa coisa que eu nunca imaginei na vida que eu fosse conseguir trabalhar. E é isso, gente. Se inscreva, aproveita que você tá aqui, como você chegou, não sei, mas se inscreva aqui no canal. Eu faço isso com muito amor, muito carinho, eu amo compartilhar a minha trajetória e ter você aqui inscrito é uma alegria, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!